Jesus andava com alguns dos discípulos pelos caminhos da Galileia, quando um odor muito forte, um odor ruim, começa a subir no ar. E os discípulos tentam disfarçar, o mestre segue na frente. Cada vez que eles continuam caminhando, cada vez aquele odor mais presente, mais forte. Até que em certo momento, um pouco mais à frente, um dos discípulos avista um animal morto, já praticamente só a carcaça, boa parte do animal comido. E querendo preservar Jesus, esse homem alcança Jesus, que estava na frente, e fala: não, mestre, calma, vamos por aqui, né? Tenta desviar Jesus assim, delicadamente daquela rota. Mas Jesus ignora e continua caminhando em frente, como se nada acontecesse. Parece que para ele não tem cheiro ruim, e ele está tão compenetrado ali na caminhada dele que sequer ele se incomoda com aquele animal morto no caminho. E o outro discípulo dá um toque: e aí, o mestre vai seguir por aqui mesmo, né? E até que eles chegam no animal morto. E os discípulos tentam tirar: Jesus, vamos sair daqui, né? Olha o cheiro que tá, você não está sentindo? E Jesus calmamente pergunta para um dos seus discípulos: o que você vê? E aí um dos discípulos diz: bom, eu vejo uma carcaça, né? Eu vejo aqui a morte somente. E ele então dá a mesma pergunta para o outro discípulo: e você? Me diga, o que você vê? O outro discípulo vê: olha, mestre, eu vejo vermes, né? Eu vejo um animal em decomposição. E você, o que você vê? Jesus vai perguntando um a um, e todos eles só conseguem dizer, né, uma cena ruim. Um animal morto, um cenário perigoso, com bactérias, vermes. E aí Jesus para um pouco, ele olha o animal e fala: que belos dentes que esse animal tinha. Reparem só, deve estar morto há dias, e mesmo assim os dentes continuam branquinhos. Esse animal devia ser muito forte. E então, a partir dali, eles seguem calados a caminhada. Esse episódio, que traz uma história de Jesus, ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina não a bondade que normalmente nós falamos e conhecemos, a bondade em fazer algo para o outro, em doar algo material, mas ele nos ensina que qualquer bondade só pode começar por dentro. Nós só poderemos exercitar a bondade no seu nível máximo a hora que nós conseguimos enxergar com bons olhos o que está fora do nosso mundo. O nosso mundo externo só vai refletir o nosso mundo interno. Então, essa lição nos ensina que mesmo num cenário onde todos tinham diversos motivos realmente para reclamar ou ver algo ruim, Jesus, sendo Jesus, consegue ainda assim encontrar algo bom. E é isso que fala a nossa passagem de hoje. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Essa mensagem foi Paulo que escreveu na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. É interessante que nós podemos destrinchar essa frase e levá-la para dois caminhos reflexivos. O primeiro é esse: procurai sempre o bem. Procurai o bem podemos interpretar como procurar ver o bem. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Ou seja, procura ver o bem sempre, dos outros e de todos. Por que de todos, gente? Porque é mais difícil nós enxergarmos o bem daquele que é nosso inimigo, adversário, não é verdade? Com quem temos alguma questão, algum problema, alguma dificuldade. E é bem verdade também que se bastasse para Deus que nós amássemos aqueles que nos amam, nós praticamente todos os grupos que existem na Terra hoje mereceriam a salvação, não é mesmo? Porque se pensarmos, amar quem nos ama é muito fácil. Até mesmo uma pessoa má vai amar alguém que ama ela, né? Até mesmo um grupo que pratique o mal, um grupo de criminosos,
vai buscar um ajudar o outro, mas não por um motivo de serem bons, né? Por um simples acordo ali. Então, amar quem nos ama, como Jesus também nos ensinou, é muito fácil. O verdadeiro desafio é nos desafiarmos a amar aquele que não tem nada a nos oferecer, ou até mais, aquele que nos fez o mal. Esse é o mais difícil da gente amar, né? Então, para a gente refletir um pouco hoje, esse seria o primeiro olhar. A bondade a partir de nós. Mudar a nossa visão, mudar a nossa forma de sentir. Se nós começamos a buscar ver com bons olhos o que está fora de nós, nós começamos a encontrar muito mais oportunidade, gente, para fazer o bem. Porque a gente poderia pegar esse tema e falar uma coisa muito bonita, né? Falar sobre a bondade, podemos falar sobre a caridade, o amor ao próximo, atitudes do bem, mas a verdade é que nenhum de nós vai enxergar isso como oportunidade se antes nós não mudarmos a forma de vermos o mundo, né? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão. Jesus também falou certa vez o seguinte: vamos imaginar Jesus moderno, na atualidade. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Jesus falou isso, está lá em Mateus, capítulo 7. Ele começa falando uma coisa que é bem oportuna para nós também. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, você será julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir você também. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Também é um bom ensinamento. Muitas vezes falamos sobre bondade, sobre caridade, sobre amor ao próximo. Vamos começar daí? Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso. Capítulo 15. No item lá que ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. Caridade material, muitas vezes é mais simples de fazermos. Doar um cobertor numa campanha do agasalho, doar 1 quilo de alimento numa ONG, não é verdade? E às vezes a mais difícil começa dentro de casa, essa caridade moral. Caridade moral, segundo nós aprendemos no Espiritismo, é não contar a falta alheia. Quantas vezes nós conseguimos... Não vou ficar contando, não vou guardar essa falta que o outro me fez, vou perdoar. Isso é caridade moral. Não, eu sei que o outro está me dizendo algo que soa ofensivo, mas ao invés de escolher partir para o embate, eu prefiro escolher ser caridoso e pensar, pode ser que ele não tenha tido um dia bom. Pode ser que ele só está descontando em mim algo que não tem nada a ver comigo. Então talvez ao invés de eu falar, quem é você para falar assim comigo? Se eu apenas jogar uma pergunta, tá tudo bem? Pode ser que aquele irmão, como foi falado há pouco, só precisa de um abraço, um pouco de acolhimento. E tudo muda quando a gente muda. Basta uma frase, a gente às vezes, muitas vezes na verdade, vai desarmar aquela pessoa, porque nem ela percebia que ela veio armada. Então a caridade moral é a bondade no grau mais alto que a gente consegue praticar hoje. Irone Spuldaro é um grande líder hoje da católica, já teve inclusive em audiência com o Papa, e ele faz um testemunho, onde ele conta da época em que ele servia como coordenador de uma diocese e ficou responsável por um encontro de jovens. E vocês vão perceber que não deve ter sido muito bom esse encontro. Ele diz o seguinte: chegou um momento que a única palavra que eu tinha para pregar para eles era escrever o evangelho na minha mão e sentar a mão na cara deles. Não deve ter sido um bom encontro de jovens.
E ele dá esse testemunho de que nesse encontro de jovens, esses jovens pareciam que estavam testando ele, parecia que era Deus testando ele no limite. Chegou a tal ponto de que os meninos, eles dormiam, num dormitório coletivo, e no banheiro coletivo eles chegaram a fazer uma brincadeira onde defecaram e ficaram tentando acertar um outro pelo box do banheiro, Então, vocês podem imaginar como esse pobre coitado desse santo aqui, desse líder religioso ficou. Ele ficou tão bravo que ele falou: eu reuni todos os jovens na sala de pregação, já pronto para o pior. Dei uma dura, falei de peito aberto, só que ele nos conta que chegou um momento em que ele estava tão bravo, mas tão bravo, descarregando toda a raiva dele, que ele chegou a falar essa frase: vocês não têm jeito. E ele nos conta que quando ele falou essa frase, ele teve um encontro com Deus e a voz de Deus falou para ele. No Espiritismo nós falaríamos para ele que é o mentor dele. Mas ele diz que Deus falou o seguinte: ei, peraí, e você? Você tem jeito? Você lembra de tudo que você já fez? Você lembra do seu passado? Lembra de quem você era? Quantas vezes você já me pediu perdão? E qual foi a vez que você se aproximou de mim e eu não te perdoei? Imagina Deus falando isso com a gente. E aí fica claro, Aí eu comecei a chorar. Não tinha outra coisa a fazer a não ser pedir perdão. E ele nos conta que a partir desse momento ele parou a pregação que ele estava fazendo, chorou copiosamente, pediu perdão às jovens, e então ele começou a falar sobre o amor de Deus para aqueles jovens. E aí é que as coisas se transformaram, porque aí ele percebeu que não faltava para aqueles jovens a graça da conversão, nem o desejo de santidade. Isso eles tinham aflorado, afinal, por isso que eles estavam naquele encontro de jovens, Porém, uma coisa faltava, um vazio enorme que tinha nesses jovens: a ausência do amor. O amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor de irmãos, a compreensão da sociedade. E foi nesse momento que ele começa a falar desse amor e do quanto aqueles jovens já eram amados por Deus incondicionalmente, que a coisa se transforma e encaminha para um término muito melhor, onde ele conta que até hoje ele tem contato com alguns desses jovens. Quantos de nós também já não esteve na pele desse líder aqui? Quantos de nós não chegou já a dizer a alguém: você não tem jeito? Para um filho, para um companheiro ou companheira, sobre um chefe, sobre um funcionário: fulano não tem mais jeito. Se Deus, que é o único que tem poder de dar e tirar a vida, permite a qualquer um de nós mais um dia, quem somos nós para contrariar Deus? Porque Deus está dizendo para essa pessoa: você tem jeito, eu creio em você. E essa pessoa pode ser você, e pode ser eu. Muitas vezes nós achamos que é o outro que tem que melhorar, e nós não vemos que para alguém, a gente pode ser essa pessoa. Nossa, fulano não tem jeito. Mas enquanto nós tentarmos melhorar, enquanto nós fizermos um pouquinho que seja, Deus está nos dando sempre uma nova chance. Esse é o amor de Deus, o amor incondicional. Isso é bondade pura, só isso é bondade. Só isso é bondade, gente. E é por isso que Jesus, quando foi chamado de bom, ele não aceita esse adjetivo. Jesus, certa vez, ele está pregando, revelando ensinamentos de altíssimo grau moral, e um príncipe, gente, fala: ó bom mestre, o que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? E aí Jesus: opa, peraí, mestre eu sou, falou bem, porque eu vim para ensinar. Bom somente é Deus, está no Evangelho, Lucas. Bom somente é Deus. Nós podemos praticar a bondade, treinar a bondade, exercitar a bondade, sentir a bondade, pensar a bondade,
mas nós ainda não somos bons. E eu não estou dizendo isso para ninguém sair daqui chateado ou se sentindo menos, mas é porque nós precisamos ter essa humildade. Somente sendo humildes em reconhecer que nós ainda não somos bons, é que nós buscaremos ser bons, não é verdade? Se qualquer pessoa que acha que já é bom o suficiente em qualquer coisa, o que acontece a partir dali? Ela para. Profissionalmente, uma pessoa que acha que já está boa demais, para de estudar, para de se renovar, para de buscar, para de crescer. Fisicamente, uma pessoa que acha que já está bom, já cuidei o que eu tinha que cuidar do meu corpo. Gente, imagina, escovar os dentes é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, né? Imagina se eu acho que hoje, eu escovei tão bem meu dente hoje, que eu acho que vai dar para uma semana. Então, se até no corpo tem coisas que a gente tem que fazer diariamente, manter, tem que fazer repetidamente, tem que usar esse poder da repetição, espiritualmente, mais ainda. Foi por isso que o Emmanuel falou para o Chico Xavier, quando ele pede um conselho, Emmanuel fala, eu tenho 3 para você: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina, não aquela disciplina que a gente vê, gente, desses grandes atletas, de acordar cedo, correr, treinar. Isso é uma disciplina que é fácil da gente valorizar porque ela é vista a olho nu. E a disciplina de você fazer a sua higiene mental todo dia? De você passar no fim do dia, como foi o meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? E a higiene? E a disciplina da gente fazer a nossa oração todo dia, a nossa conexão com o divino? Como diz um amigo, gastar a bolacha do joelho lá no chão para falar com Deus. E essa disciplina? Será que a gente tem essa disciplina? Ou será que no primeiro convite ou compromisso que aparece, não, Deus pode esperar. Eu ia fazer meu evangelho no lar hoje, mas sexta-feira, né, me chamaram para um happy hour. O evangelho pode esperar, os espíritos entendem. Será? Ou será que os amigos podem esperar? Porque se os amigos não te entendem, você fazendo algo bom para você, eles não te entendem, talvez não sejam bons amigos. Nós precisamos ter essa força de vontade, de querer ser bom e de reconhecer que nós ainda não somos. Nós estamos a caminho de bondade no sentir, no pensar e no agir. Mesmo que tivesse, eu vim preparado, porque pode ser que a gente tenha um santo na plateia. Pode ser que aí na audiência tenha alguém que é muito bom. Pode ser. Quem somos nós para julgar, não é verdade? Pode ser que tenha um Santo Agostinho, um São Francisco. Ainda assim, não há algo a ser caminhado? Há. Porque mesmo que uma pessoa já consiga ser boa, praticar o bem 100% do tempo, alguém aqui pode levantar a mão e dizer, eu só penso coisas boas? Nossa Senhora, você é iluminada, hein? Iluminada. Primeira vez que alguém levantou a mão. Iluminada e a autoconfiança tá lá em cima. Gostei de ver. Foi automático. Uau. Ganhei a sexta-feira, encontrei. Vamos atrás dela depois para saber a receita. Então, gente, infelizmente nós não podemos ainda, nenhum de nós levantar a mão e falar, não, eu só penso coisas boas. E nós também temos que ter esse cuidado, essa vigilância, porque nós aprendemos através da doutrina que o pensamento também é matéria sutil. O pensamento também é energia plasmada. O pensamento, assim como um tapa na cara dói, um pensamento negativo chega como um tapa naquela alma que você está pensando. Muitas vezes nós ficamos naquela, não, mas eu não fiz nada, só estou torcendo para ele se dar mal, mas não fiz nada. Queria que a vida desse aquele troquinho no fulano, mas eu não fiz nada, olha como eu sou bom. Sim, se nós pensamos o mal de alguém, nós estamos contribuindo. Para quê? Para que as más energias acessem aquele espírito, para que os maus espíritos possam influenciar aquele espírito negativamente, através da nossa frequência e da nossa vibração. Então, além de fazermos o bem, devemos estar vigilantes para pensarmos o bem e sentirmos bondade. Por isso que tudo começa
como essa história de Jesus, mudando o nosso olhar. Tem um experimento que foi feito, onde um professor universitário, um experimento social, ele escreve 10 equações da tabuada perfeitas. Ninguém fala nada. Ele olha para os alunos olham para ele, ele vira mais uma vez para o quadro, até que ele escreve uma errada. 10 vezes 9, 91, ele escreve. Logo, poucos segundos, já está um buchicho na sala. Um mais atrevido fala: boa, hein, professor? A galera cai na risada. O professor fica sério, e aí ele explica: eu escrevi de propósito essa equação. Agora, eu queria saber, por que vocês riram? E aí um deles tenta explicar: você é um professor universitário, né? Você errar uma equação simples dessa é algo engraçado até. E ele fala o seguinte: pois é, mas eu escrevi 10 equações perfeitas antes, e ninguém me aplaudiu, ninguém elogiou, ninguém abriu a boca. Isso também nos ensina muito. Muitas vezes na vida, nós, na sociedade de hoje, temos um olhar para ver o que está defeituoso, desarmonioso. Nós temos uma folha em branco, como também houve um experimento numa universidade britânica, uma folha em branco de sulfite. O professor desenha um pontinho preto no meio dela e pergunta para os seus alunos: o que vocês veem? 100% da turma responde: um ponto preto na folha. Ninguém consegue ver 99% daquela folha perfeita, branca. E nós na vida, quantas vezes nós não somos assim também? Conhecemos alguém, ficamos maravilhados. Começamos a ver elogio e tal. Daqui a pouco, basta pouco tempo de convivência. Mas o fulano tem esse defeito aqui, ó. Não, mas o fulano faz isso. E a gente começa às vezes a olhar até sobre um olhar microscópico, não é verdade? O defeito do outro. Muitas vezes nós somos profissionais em olhar até o que nem é defeito e chamar de defeito. Mas o fulano é bonzinho demais. Nossa, isso é defeito, gente. Mas a fulana é muito calma. Isso me tira a paciência. Porque muitas vezes nós queremos procurar no outro o motivo do nosso incômodo. Porque se nós procurarmos em nós, nós encontraremos. Só que aí tem um porém. Vai dar trabalho, né, gente? Se eu perceber que na verdade eu me incomodo com a paz do outro, porque eu não tenho essa paz, eu tomo consciência de que eu deveria buscá-la. E dá trabalho. Então às vezes é melhor a gente fingir que não vê, né? Ou jogar para o outro. Outra coisa que essa passagem nos ensina, da trave no nosso olho e do cisco no olho do nosso irmão, é que muitas vezes, além da gente procurar o que não está em equilíbrio, a gente comete um grande erro. Porque até aí, poderíamos procurar sim, cada um tem o direito, o livre-arbítrio para ver o mundo sob a lente que quiser, não é verdade? Porém, quantas vezes a mesma pessoa que consegue olhar os defeitos do outro com um olhar microscópico, que consegue pesar as faltas do outro com uma balança daquelas de precisão quase perfeita, na hora de olhar para os seus defeitos e as suas falhas, quer olhar a olho nu e quer pesar naquelas balanças que a gente compra na Shopee, né? Então para o outro é um peso e uma medida, para mim, veja bem, né? Aí está um perigo, gente. Essa é a base de toda a reforma íntima, o autoconhecimento. Senão nós podemos passar às vezes uma vida, uma encarnação, achando que sempre foi o outro, a falha do outro é maior que a nossa, o defeito do outro é mais importante, nós temos sempre um motivo para errar, o outro ninguém tem motivo nem direito de errar com a gente. E como que a gente cura isso? Aí nós vamos para mais um ponto de vista sobre hoje. Aí é um outro tipo de bondade. Bondade com a gente. Tudo aquilo que a gente não aceita, a gente nega.
E tudo que a gente nega, a gente não cura. Tudo aquilo que a gente não aceita, a gente nega. E tudo que a gente nega, a gente não cura. Imaginem que, eu vou me usar de exemplo apenas para não citar ninguém. Imaginem que eu sou uma pessoa extremamente racista. Mas eu nego isso. Porque afinal, eu estou na Seara. Na Seara eu aprendi que eu não posso ser racista. Então, eu ponho aquele verniz social para mostrar para vocês que eu não tenho nenhum preconceito. Mas por dentro eu não trabalhei o porquê de eu ser racista. Eu não trabalhei qual o motivo de eu ter esse espinho na minha alma. Ele vai continuar lá, eu só estou reprimindo. Eu só estou sendo polido, fingindo que eu sou dessas que temos todos os direitos iguais. Mas dentro de mim ainda existe uma coisa mal resolvida. Quando que essa coisa vai ser resolvida? Quando eu olhar e me perguntar de verdade no espelho da minha consciência, por que eu sou racista? Aí eu vou começar, na minha alma, a trabalhar isso. E o Espiritismo nos ensina isso, gente, porque nós temos nossas dores e nossos espinhos, todos nós. E às vezes a gente nem entende, porque não vem nem dessa vida. Às vezes aquele irmão que você não se dá bem, você não aceita, mas é da sua família. Aí nós nos sentimos como? Não, como que eu posso sentir algo tão ruim por um irmão, por um primo? E você nega, e reprime, e nega, ao invés de se perguntar, o que será que aconteceu na nossa relação para existir esse atrito? Então, tudo que a gente quer curar, o primeiro passo é aceitar e acolher. Aceitar nossas imperfeições. Aceitar o que Jesus falou. É como se Jesus falasse isso pra gente e agora a gente tem direito de resposta. A gente falasse, tá bom, mestre. Beleza, você tá certo, cara. Você tem toda a razão, tem uma trave no meu olho. E eu não estou querendo ver. É mais fácil eu ver o cisco que está no olhinho lá do amigo. Tá bom, mestre, deixa eu olhar para essa trave. E quando você passa a olhar para a trave que está no seu olho, a vida vai ficando melhor. Porque o cisco do olho do seu irmão já nem te incomoda mais. Você tem tanta lição de casa para fazer. E é tão bom, gente, quando a gente sente que a gente está crescendo, melhorando. Já ninguém mais estraga o seu dia. Você percebe que realmente você é o protagonista desse filme. E se esse filme vai terminar feliz, ou vai ser mais um drama, ou até uma história de terror, nós tomamos consciência que só depende de cada um de nós. Porque nós somos o protagonista e o diretor do nosso filme, da nossa vida. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Jesus falando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e você me hospedou. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos responderão. Olha essa mensagem. Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Quando que te vimos com sede e te demos de beber? Quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E aí o rei dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste isso a qualquer um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então aqui para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. Aí a bondade. É Jesus nos falando. Sabe aquele estranho? Sabe aquele morador de rua? Que a gente se afasta por causa do mau cheiro? Toda vez que a gente atende esse irmão, estamos fazendo isso a Jesus. E nessa hora da recensão, aonde será separado as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, é isso que será contado.
não quantas vezes nós falamos em seu nome, ou confessamos que temos uma fé cristã, ou viemos tomar um passe. Quantas vezes nós vestimos um pequenino, uma criança, que nesse frio passa fome, passa frio, lembra que é Jesus ali te pedindo um agasalho. Toda vez que nós olharmos alguém que toda a sociedade despreza, um ex-criminoso que demora anos às vezes para conseguir se reinserir na sociedade, lembra que é Jesus te falando, sou eu te pedindo uma chance, irmão. E lembra que qualquer um de nós, nenhum de nós está imune. Poderíamos ser nós, no lugar do irmão que está na rua, no lugar do irmão que é um ex-presidiário, no lugar do irmão que é um ex-adicto ou um adicto. Porque as pessoas não escolhem a tragédia. Ou será que a gente pensa o quê? Que essas pessoas escolhem, vou ter uma vida horrível, vou me drogar para eu me dar bem mal, para o filme da minha vida terminar, horripilante. As pessoas ou não tiveram as mesmas oportunidades que nós, ou passaram por coisas que talvez nós também não suportaríamos. Traumas, humilhações, que levam as pessoas a tomar decisões erradas. Então, eu achei que seria oportuno nós levarmos esse termo bondade ao seu verdadeiro sentido. Porque não adianta falarmos de bondade, falarmos de caridade, lembrar das sacolinhas de Natal. Não é uma crítica, tá, gente? Mas é só uma reflexão para nos conscientizarmos. Não adianta uma vez por ano nós acharmos que somos bondosos porque pegamos uma sacolinha de Natal ou doamos uma cesta básica em alguma instituição. Bondade é prática diária. É com seu irmão, com a sua irmã, com seu esposo, com a sua esposa. E também com os mais necessitados. Esses são os que mais precisam da nossa bondade. Os rejeitados. Não julgai, para que você não seja julgado. Essa é a verdadeira bondade que Jesus nos ensina. Que o Mestre nos abençoe, hoje e sempre, e que essa bondade verdadeira possa encontrar lugar em nossos corações, em nosso sentimento, em nossos pensamentos, para que aí verdadeiramente se manifeste em atitudes. Que assim seja.